dia. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Mais um dia de ouvirmos a mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está fundamentada no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz assim, vamos ler? Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Quando Samuel foi ungir o novo rei de Israel, e olhou para o irmão de Davi, achou que era ele, mas Deus disse não, até que tiver que chamar Davi. Estava apacentando as ovelhas para ser ungido. E Deus diz, não olhe para a aparência. O Senhor não vê a aparência, Ele vê o coração. Irmãos, quem é você? Quem sou eu? Nós não podemos ser o que as pessoas acham que nós somos. Nós não podemos ser o que as pessoas pensam que somos. Nós não somos o que os outros veem. Nós não somos como os outros nos veem. Nós não somos aquilo que as pessoas acham que somos. Nós não somos, não podemos ser vistos, considerados por aquilo que temos, por aquilo que aparentamos ser, por aquilo que outros nos impõem, por aquilo que outros acham que nós somos. Quem é você? Quem sou eu? Se nós perguntarmos para alguém vai dizer, é assim, assim, assim. Porque está olhando a aparência. Se perguntar para o outro, vai dizer, não, é assim, assim, assim. Porque está olhando a aparência. Mas para cada tipo de pessoa que perguntarmos, nós seremos alguém diferente. Porque ninguém conhece o nosso coração. Muitas vezes, nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Às vezes nos pegamos em situações que nós reagimos de uma forma que a gente fala, jamais pensei que eu faria isso. Nem nós nos conhecemos. Então, irmão, é besteira nós ficarmos nos preocupando com o que acham de nós, com o que pensam de nós, como nos veem. Cada um vem de um jeito. Nós precisamos nos preocupar com quem realmente nós somos. Nós não podemos ser aquilo que outros acham que nós somos. Nós não podemos ter a nossa forma de ser, o nosso jeito de ser, ligado, medido por aquilo que nós temos, por aquilo que nós aparentamos, por aquilo que outros colocam sobre nós ou pensam sobre nós. Não. Nós não somos essa pessoa que nós aparecemos. Não que nós parecemos ser, é melhor dizendo. Não se nós realmente não quisermos ser. Porque temos o livre-arbítrio. Nós possamos, perdão, irmãos, hoje está meio difícil. Nós podemos deixar com que outros nos moldem e nos tornem as pessoas que elas acham que nós somos. Se nós nos deixarmos levar por tudo aquilo que ouvimos, por tudo aquilo que falam de nós, nós seremos várias pessoas, nunca seremos nós mesmos. Sabe o quintal sem muro? Que um vem e joga um lixo, fica aquele lixo lá. Outro vem, joga outro lixo, outro vem. Daqui a pouco, aquele terreno começa a ser reconhecido não mais como um terreno, mas como um lixão. Olha o lixão. Não é mais o terreno. O terreno de João, o terreno de Pedro. Não é mais. Foi jogado tanto lixo naquele terreno que ele passou a ser o lixão. Se nós
aderimos a tudo que falam sobre nós, a tudo que pensam sobre nós. E as pessoas nos julgam pela aparência. Nós deixaremos de ser a Sônia, o João, o Pedro, o Antônio, a Margarida, a Antônia. Nós passaremos a ser aquele ou aquela que fulano e tal acha que somos. Porque nós deixamos ser contaminados. Nós deixamos ser contaminados pela opinião de outros, pelo que outros acham que somos. Nós deixamos que outros moldassem a nossa vida. Porque nós deixamos que outros apagassem o nosso eu e fizessem de nós aquilo que eles queriam que fôssemos. E a gente cede aqui, a gente cede ali, a gente cede acolá e vai ficando. Até chegar um dia que nós mesmos não nos reconhecemos mais, a ponto de perguntar: quem eu sou? Eu sou a Sônia que o X acha que eu sou? Eu sou a Sônia que o Y acha que eu sou? Eu sou a Sônia que o M acha que eu sou? Que meu vizinho da direita, que meu vizinho da esquerda, que meu irmão em Cristo, que meu irmão em sangue acha que eu sou? Quem eu sou? Nós perdemos a nossa identidade, irmãos. Mas lembre-se, as pessoas vêm por aparência. E porque elas vêm por aparência, não conhecem a nossa essência verdadeira. E por não conhecer a nossa essência verdadeira, elas tentam nos mudar, nos amoldar a sua forma de ser, a sua forma de querer que nós sejamos. E nos fere, nos muda pouco a pouco. Se aceitarmos, vamos chegar a um ponto onde nós mesmos não nos reconhecermos mais. As pessoas veem a aparência. Elas veem a aparência e nos julgam pela aparência. E quando nos julgam, tentam nos transformar, tentam nos mudar e nos fazer da forma que elas querem que nós sejamos. E muitas vezes elas mesmas não são, mas querem fazer que nós sejamos da forma que elas são. Irmãos, Deus nos deu livre-arbítrio. Quando Deus nos deu livre-arbítrio, Ele disse: sejam vocês. Decidam vocês o que vocês querem ser. Primeira coisa. Nós temos que decidir o que nós queremos ser. E quando nós decidimos o que realmente nós queremos ser, aí nós começamos a nos esforçar para ser aquilo que realmente queremos ser. Nós começamos a caminhar para um caminho que nos leva a ser aquilo que nós realmente queremos ser. E não aquilo que outras pessoas querem que sejamos. Não podemos ser aquilo que aparentamos. Não podemos ser aquilo que vestimos, aquilo que temos. Não podemos ser aquilo que outros nos impõem, aquilo que outros acham que nós somos. Nós temos que ser o que Deus sabe que nós somos, o que Deus quer que nós sejamos. Mas primeiro, nós temos que usar o nosso livre-arbítrio e decidir: eu quero ser, não o que fulano, fulana acha, não o que Beltrano me impõe, não o que Beltrano joga na minha mente e tenta me mudar. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja, porque o único que conhece a minha essência é Deus. Deus nos criou, irmãos. Deus nos formou. Deus sabe o que vai dentro de nós. Deus conhece os nossos pensamentos reais. Deus conhece as nossas verdadeiras intenções. E só Deus conhece as nossas verdadeiras intenções. Só Deus conhece a nossa essência. Só Deus conhece o nosso coração. Só Deus, ninguém mais. Ninguém mais. Então, se há alguém que pode ter domínio sobre nós, que nós devemos aceitar ser moldado por Ele, é Deus, é o Espírito Santo, é o nosso Deus Trino. Mas esse Deus não quer nos moldar, não quer nos modificar. Ele quer que nós o amemos de tal maneira
que venhamos decidir pelo nosso livre-arbítrio querer agradá-lo, querer estar na vontade dele. As pessoas nos forçam a ser o que elas querem que sejamos. As pessoas nos julgam, as pessoas lançam provérbios sobre nós, adjetivos sobre nós, porque elas olham a aparência. E as pessoas não enxergam com os olhos espirituais, mas enxergam com os olhos materiais. E muitas vezes esses olhos são maléficos, ou melhor, maldosos. Os olhos de quem nos enxerga são maldosos, mas Deus não. Deus tem um olho misericordioso para conosco. Deus conhece a nossa essência. E Deus, podendo nos moldar para sermos da forma que Ele quer que sejamos, Ele não faz isso. Ele nos entrega o Espírito Santo, com os dons e o fruto do Espírito completo. E nos diz: você quer seguir os meus passos? Você quer me acompanhar? Você quer ouvir minha voz? Você quer você quer me deixar conduzir você para um caminho de bem, um caminho de bênção, um caminho para a vida eterna, um caminho para você? Você quer que eu te ajude a ser melhor? Você quer que eu te ajude a ser você e ser feliz como sendo você mesma? Ou você mesmo? Ele pergunta para nós: estou à porta e bato, aquele que abrir e ouvir minha voz, entrarei com ele, cearei, seremos um. Ele não fala: vou arrombar a porta, você tem que fazer, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Não. Ele pergunta: você quer? Então, primeiro precisamos decidir: eu quero. Eu quero ser o eu que Deus criou. Eu quero ter a essência de Deus em mim. Eu quero ser como Deus quer que eu seja. E eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Então, a partir do momento que eu decido não ser como os outros querem, como os outros julgam, como os outros acham, mas ser como Deus quer que eu seja, eu me entrego a Jesus Cristo, reconhecendo como meu Senhor e Salvador. Eu recebo o Espírito Santo de Deus com todos os dons, todos os frutos. E assim, dia a dia, o Senhor me dará o antídoto, o remédio, que são os frutos do Espírito Santo, para eu viver cada dia, cada situação da minha vida. Me dará os dons do Espírito Santo, para que eu possa fazer com que meu eu seja lapidado, meu eu seja melhorado, e eu possa ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. Um coração segundo Deus. E não segundo as pessoas, não segundo as circunstâncias, não segundo o mundo. Porque só Deus conhece a nossa essência. Primeiro precisamos querer, decidir quem eu quero ser. O que um quer, que o outro quer que eu seja, o que um fala, o que o outro fala, o que o mundo quer que eu seja, o que eu quero ser? Eu quero ser aquilo que Deus me criou para ser. Decidir. É isso que eu quero. Então, eu vou me entregar a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o único que me leva à vontade de Deus, a Deus. Vou receber o Espírito Santo de Deus em mim e vou dar liberdade ao Espírito Santo para que os frutos e os dons espirituais estejam em mim e a cada dia me faça uma pessoa melhor. E aí, quando alguém me julgar pela aparência e chegar a falar: ai, você é isso, ai, ou para outros, né? Geralmente não falam para nós: ai, a Sônia é assim. Nós vamos dar de ombro e dizer: você julga a aparência, mas eu tenho junto de mim alguém que me criou, que conhece a minha essência e que eu dei liberdade para me moldar de acordo com a vontade dele. Então, eu estou em paz. Não tenho dúvidas de quem eu sou. Não tenho dúvidas de quem conhece a minha essência, o meu coração, quem habita em mim e para onde eu estou sendo conduzida. Eu e você.
Mas para isso, precisamos realmente querer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Querer estar na vontade de Deus. E querer que o nosso eu, que foi criado pelo nosso Senhor e Salvador, prevaleça, sobreponha em cada segundo de nossas vidas, nos nossos atos, nos nossos pensamentos. E aí, irmãos, não seremos um terreno sem muro, que um joga uma coisa, entra, outro joga outra, enche. Ninguém poderá falar, é um lixão. Vou ter que falar sempre, é o terreno da Sônia, é o terreno do João, é o terreno do Paulo, é o terreno da Margarida, é o terreno da Maria. Vão dizer, é a Sônia. É a Sônia. Não vai poder, ela é assim, até assim. Não. É a Sônia. É a Antônia. É a Josefina. É a Ângela. É o José. É o Pedro. Aquele que é conduzido por Deus. Ninguém poderá chegar e falar assim, vai chegar aí, o irmão vai chegar aí, e nós vamos conversar com ele, falar, não sei o quê, fazer a cabeça dele, como diz entre aspas. Não. Porque dirão, ele sabe quem ele é, ela sabe quem ele é. O demônio vai falar, o Satanás vai falar para os demônios dele, vai lá, faz isso, isso, isso. Os demônios vão dizer, não dá, a gente tenta, mas não consegue. Porque ela sabe quem ela é. Ela sabe quem está com ela. Ele sabe quem conhece a essência dele. E ele sabe para quem ele se entregou, para quem ela se entregou. Então, o que vem de fora não adianta. Há uma comunhão interna com o Espírito Santo, há uma direção do Espírito Santo. O eu dele, o eu dela, está em comunhão com o Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada, porque tem a mente guardada, tem o espírito guardado, tem o corpo guardado, porque não é um terreno sem muro, não aceita tudo que jogam. Ela sabe quem ela é, ele sabe quem ele é, porque nós não podemos julgar pela aparência, irmãos. A aparência não reflete a nossa essência. A aparência reflete a opinião de outros, o querer de outros, mas não a nossa essência, o nosso coração. A nossa aparência depende dos olhos que nos veem. Se for um olho bom, a nossa aparência será bom. Se for um olho mau, a nossa aparência será mal. Mas o importante não é a nossa aparência. Não o que vestimos, o que usamos, o que temos, o que pensam de nós, não nos revelam. Quem nos revela é a nossa essência criada por Deus vivo e ressurreto, que se coloca à nossa disposição para nos melhorar dia a dia e nos fazer um homem e uma mulher segundo o seu coração. Quem é você? Eu sou a pessoa que entreguei minha vida a Jesus, dou liberdade ao Espírito Santo para me conduzir, para me melhorar dia a dia. Nunca precisarei perguntar a ninguém o que você acha de mim, o que você pensa de mim, porque eu sei, pela comunhão com o Espírito Santo, o que Deus acha de mim, o que Deus pensa de mim e o que Deus espera de mim. Eu e você, se você entregar a vida a Jesus e servir de todo o coração. Não julgueis a aparência. Em João 7:24, a palavra de Deus diz, não julgueis pela aparência, mas com juízo reto. Samuel, o homem julga a aparência, eu não, eu julgo o coração. Se o seu coração está entregue a Jesus Cristo, se você dá liberdade ao Espírito Santo para agir no teu coração, na tua mente, na tua vida, você é o que Deus te criou para ser. Amém. Final de semana abençoado, muita paz, muita saúde, perdoa minhas ausências, tive uns problemas de saúde aí, tive que estar cuidando, estar muito em médico, mas agora estou bem. Estou bem. Sempre estou bem.
porque eu nunca estou só. Assim você. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Final de semana abençoado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Deus abençoe a todos.